Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao Me Conta Podcast comigo, esse espaço que eu decidi criar para você que está me acompanhando pelo YouTube, está me acompanhando pelas principais plataformas de áudio, um espaço para a gente falar do que interessa, né? Empreendedorismo, mudança de carreira, negócios digitais, marketing de influência. Então, se você hoje está no momento da sua vida que você quer dar uma guinada na sua carreira, quer mudar, quer empreender ou quer assumir um espírito empreendedor no seu local de trabalho, quer fazer a diferença onde você está hoje, esse podcast, o Me Conta, é para você. É por isso que eu decidi chamar uma pessoa muito especial para dar altas dicas para a gente hoje, para compartilhar a própria história, que é o Djalma Pinheiro. Tudo bem, Djalma? Bom dia, tudo bem, maravilha, é um prazer estar aqui, uma honra de verdade, ainda mais ser o segundo convidado, minha responsabilidade é grande aqui, então eu espero passar muitas dicas valiosas para você que está aí assistindo a gente, né, dar insights, ideias, que vocês possam aplicar na vida, nos negócios de vocês e fazer a diferença, porque essa é a minha missão. Uma dica que eu dê que vai fazer a diferença no seu negócio, na sua vida, para mim já valeu a pena demais essa minha missão aqui. Então, bora lá, tô preparado, tô um pouquinho nervoso, vou tremer um pouquinho, gente, mas vai dar tudo certo. Tá tudo em casa aqui, Djalma. Deixa eu apresentar você para a galera que tá nos acompanhando. Por favor. Né? Eu já conheço teu trabalho há algum tempo, vou já falar até um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos. Gente, o Djalma Pinheiro, ele tem 34 anos, é fundador da maior rede de temaquerias do Norte e Nordeste, que é o Sushi Ponta Negra. Isso. Adoro, eu e meu namorado somos clientes assíduos. Legal. Mentor de pequenos empreendedores no projeto Pequenos Gigantes, fundador da Aura Finanças, assessoria financeira para pequenos negócios e sócio no Pão e Alho. Isso. Empreende desde os 18 anos e espera empreender até o último dia da vida. Exatamente. Nossa, Djalma também tem como missão hoje ajudar e inspirar quem está iniciando essa jornada tão desafiadora que é o empreendedorismo. E é por isso que você está aqui hoje. Que bom, maravilha. É por isso. Ufa, que currículo, viu? É. Que currículo, Djalma. Agora vamos lá, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Vamos. Com uma pergunta que é uma dúvida minha muito forte. Uhum. Sempre quando eu escuto, quando eu ouço falar sobre empreendedorismo, sempre me vem essa questão à cabeça. Empreender é para todo mundo? É uma pergunta difícil de responder essa, porque pode acabar frustrando alguém que, eu quero empreender, mas eu não sei como. Tá? Então, assim, não se frustre. Frustre, não sei. Vamos lá. Uhum. Empreender não é para todo mundo. Assim como eu falei antes, né? Sim. Ser médico não é para todo mundo, ser jornalista não é para todo mundo. Qualquer carreira que exista, qualquer profissão que exista, função, não é para todo mundo. E como eu sou empreendedor, eu posso falar um pouquinho disso, né? A primeira característica essencial para o empreendedor é ele não desistir após os primeiros fracassos, os primeiros erros, as primeiras quebras. A gente mais fracassa no início do que tem sucesso. Então, eu tenho uma frase do Sam Walton, que é o fundador do Walmart, que ele diz: eu tive pelo menos 50 grandes erros. O Walmart, para quem não conhece, é a maior rede de supermercados varejistas do mundo até hoje. Já mais de 70 anos eles batem recorde de faturamento todo ano. Maior que Apple, maior que Google. Eles faturam em faturamento, não em lucro, tá? Mas em faturamento eles são os maiores do mundo há 70 anos. Então ele fala, ele já é falecido, mas ele fala assim, né? Que eu tive pelo menos 50 grandes erros na minha carreira. Grandes, né? Grandes. Ele teve milhares, mas grandes ele teve 50. E isso me fez chegar até aqui. Se eu tivesse tido mais 50 grandes erros, eu teria chegado muito mais longe. Então a gente precisa ter essa consciência, né? Eu digo que empreender pode chamar de Nai, né? Pode, por favor. Empreender, Nai, para mim é um ciclo, né? Onde a gente faz, um círculo assim, né? A gente faz, a gente erra, a gente aprende e a gente evolui. Então certo. Essa que é a nossa carreira de empreendedor. É do fazer pro erro e buscar a evolução. E quem não tem essa mentalidade, infelizmente não vai servir para empreender. Às vezes, eu tenho uma baita de uma ideia legal, tenho um baita de um produto legal. E realmente é legal, tem diferencial, tem potencial, mas aquele empreendedor, eu errei, naquele dia eu não vendi nada, eu vou desistir, eu vou fazer um concurso, eu vou procurar um emprego, entende? Então, por isso que eu digo que não é para todo mundo. E não tem como a gente colocar isso na cabeça das pessoas, né? Que é ou não é para você. Então, acho que a gente primeiro precisa dessa mentalidade. Eu sou filha de um empreendedor, né? Meu pai é empresário, hoje está aposentado, mas isso que você está falando faz muito sentido. Por exemplo, eu vi meu pai abrir negócios e quebrar. Uhum. Né? Vi meu pai em situações muito difíceis, mas ele não tinha escolha, ele tinha que empreender, ele tinha que fazer o negócio dele dar certo. Até que o último negócio dele deu realmente certo, deu muito certo, e a gente conseguiu levar uma vida mais tranquila daquele momento em diante. Certo. Mas é essa constância, né? E também o volume de trabalho que faz com que você... Bom, como eu trabalho muito, eu vou acabar errando muito. Isso.
Não é assim, mais ou menos, esse pensamento? Não é assim que funciona? É exatamente assim, né? Tem outro livro, eu gosto de falar de livros, tá, gente? Eu leio bastante, Vambora então também. às vezes você tá falando uma coisa, eu pego um insight de um livro. Não sei se todos conhecem o Tony Robbins, que é um grande coach americano, né? E ele falou assim, gente, hoje o pessoal me diz que eu sou muito bom no palco, falando muito, né? Mas ele diz que ele conta uma história que ele falava por 200 horas no mês em palco. Ele mesmo dava palestras gratuitas e tal, então ele errou muito, ele aprendeu muito. Então hoje é fácil as pessoas falarem que é um dom. Então, assim, não é um dom. Ele fez muito, ele errou muito, ele aprendeu muito. Então, assim, o Djalma tem jeito pra empreender. A Leandra tem jeito, nasceu pra isso. Pro negócio. Nisso eu não acredito. Eu não acredito nisso. A veia é empreendedora. Eu não acredito. Eu acredito que a gente faz muito, a gente erra muito, aí depois as pessoas vêm com o dom, né? Então, eu concordo bastante com o que você falou, né? Seu pai errou tanto que uma hora ele aprendeu. Ele já tinha errado tanto que ele aprendeu e fez realmente o negócio dele dar certo. Na última tentativa, né? E se não tivesse dado certo essa última? Ele teria ido até ter dado certo. Eu acredito nisso, né? Eu tava falando com você do conceito de antifragilidade, né? Antes que não... As pessoas não conhecem. Isso é um conceito... Essa palavra não existe no dicionário, né? É um livro de 600... Antifragilidade. Antifragilidade, Não existe contrário de frágil. O que é frágil? Frágil é eu jogar essa caneca no chão, ela vai quebrar, né? E ela não volta ao estado original dela. Resiliente é eu jogar ela no chão e ela permanecer intacta. Ela vai entrar em contato com causa ali, com impacto, e ela vai permanecer igual. Isso é ser resiliente. Isso é uma boa característica para o empreendedor. Mas a melhor é ser antifrágil. Ela entrar em contato com o caos e sair mais forte. É o nosso músculo. Quando a gente está na academia, como é que a gente vai crescer o nosso músculo? Entrando em contato com a dor, né? Doendo. Então, com o empreendedor é igual. O empreendedor que ele é antifrágil, esse exemplo do seu pai é muito antifrágil, né? Ele apanhou, ele não desistiu e ele saiu mais forte. Ele aprendeu. Ele entrou nesse ciclo de fazer, errar, aprender e evoluir. Então, ele foi evoluindo. Então, esse é o ciclo do empreendedor para mim, sem muito mistério, entendeu? Parece um negócio simples, trivial aqui, mas para mim é o que funciona. É eu fazer, né? Eu errar, eu aprender e eu evoluir. Djalma, você fez 4 faculdades. Fiz. Você fez 4 faculdades e você não concluiu. Não. As 4. Você quis realmente empreender, quis ir para esse lado da sua vida e que, pelo que a gente percebe, tá dando muito certo, porque o Sushi Ponta Negra é a maior rede de tabaquerias do Norte e Nordeste. Isso. Como foi esse teu início? Como foi essa tua história com o empreendedorismo? Quando foi aquele dia assim que você acordou e decidiu, não, isso aqui não é para mim, eu vou empreender? Então, é bem interessante, né, essa sua pergunta. A gente tem que contar um pouquinho dessa história. Primeiro de tudo, a gente está na semana pós-Dia dos Pais aqui, né? E meu pai também é um empreendedor. Meu pai é formado em Direito, advogado, fez concurso para juiz, mas também nunca se viu nessa área, né? Sempre trabalhou. Meu avô, esse que eu tenho tatuado aqui é Djalma, o nome dele, Djalma Leite Pinheiro, né? O meu é Djalma Leite Pinheiro Neto. Meu avô também veio do Ceará, muito jovem, em busca de emprego, foi pro Acre trabalhar naquele negócio do ciclo da borracha. Tô só voltando um pouquinho para contextualizar Não, por favor, isso, a gente precisa. tá? E aí meu avô montou a loja Cearense aqui em Manaus, que foi a maior rede de loja de tecido também aqui do Amazonas. Teve muito sucesso e tal. Então eu cresci ouvindo essas histórias. Eu não conheci meu avô faleceu antes de eu nascer, né? E eu sempre cresci ouvindo essas histórias, inspirado nessas histórias do meu avô, de luta, de batalha, de fugir do sertão do Nordeste, né? Pra vir pra cá empreender. E aí eu sempre tive esse negócio, né? Cara, eu quero ser que nem meu avô, eu carrego o nome dele, essa responsabilidade pra mim é grande e tal. E meu pai também, né? Meu pai sempre trabalhou, apesar de ser formado, sempre trabalhou e tal. E eu cresci naquela pressão social. Precisava fazer faculdade, meus primos, eu tenho, sei lá, uns 15 primos médicos. Que todo mundo da nossa geração, né? Todo mundo sofre essa então pressão. Eu tenho, sei lá, 15 primos médicos, 10 advogados. Então, caramba, o que eu preciso? Eu preciso fazer isso também, né? Mas a minha veia pulsava ali dentro, né? Eu falei que não existe veia empreendedora, né? Mas lá vai eu falando disso. Mas o meu coração pulsava. Eu quero ser empreendedor. Mas aí fiz farmácia na UFAM, passei na UFAM, né? Gostei, né? Já tinha planos, porque eu tenho tias e parentes também farmacêuticos, donos de laboratórios lá no Ceará. E eu falei, não, vou me formar e vou trabalhar com a minha tia lá no Ceará. Esse era meu plano, né, de vida. Entrar no exército e depois morar em Fortaleza. Mas, assim, não pulsava, sabe? Aí veio o negócio da Copa vir pro Amazonas, pro Brasil e pro Amazonas. Não. Aí, olha a minha ideia, isso em 2008, 2009. Falei, cara, não. Eu quero montar um negócio, quando a Copa estiver aqui, eu vou estourar de vender na Copa, vai bombar. Essa era a minha ideia, né? Não sabe de nada, inocente. A gente acha que é super fácil. A gente acha que é super fácil. E aí comecei a montar alguns negocinhos, vender blusa, vender roupa e tal, no restaurante do meu pai. Meu pai tem um restaurante, né? E pizzaria. E aí eu comecei a vender coisas lá dentro, começou a dar certo. Eu falei, cara, eu acho que eu nasci pra isso, pra vender, pra ter o meu próprio negócio e tal. E aí, beleza, né? E aquela vontade de desistir da farmácia sempre pulsava em mim. Eu desisti no primeiro período.
Voltei, consegui recuperar. Desisti no quarto, voltei, consegui recuperar. E aí no sétimo, um belo dia, era uma aula de citologia clínica. No sétimo período. Aí já tinha pago matérias do oitavo, inclusive, né? Uma aula de citologia clínica. Eu falei, cara, eu levantei assim... Primeiro veio o pensamento na minha cabeça. O que eu vou fazer mais 2 anos... Mais 2 anos e meio não, sei lá. Mais 2 anos nessa faculdade... Se não é isso que eu quero pra minha vida, né? Eu tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos. Mas até então você não tinha certeza. Não tinha certeza. Você fazia, você tava esperando encontrar aquele dom mesmo pra farmácia, né? Aquela vontade de trabalhar com isso. Isso, e eu era um bom aluno você aplicado. Você chegou até o sétimo. Eu era um bom aluno aplicado, mas assim, eu lembro direitinho, lá no campus, lá na UFAM mesmo, uma aula de citologia clínica, no 7º período, eu levantei e falei, gente, não, isso aqui não é pra mim. E levantei e nunca mais voltei. Continuei me matriculando lá para poder jogar, que eu era da seleção de futsal, viajava para jogar os Jogos Universitários Brasileiros. Mas enfim, e aí eu comecei a bater mais forte. Fiz todos os cursos do Sebrae. A partir daí, dessa desistência, teve muita pressão familiar, não foi fácil. Minha mãe, meu pai, minha avó, minhas primas, meus primos. Não, volta, não sei o quê, tu tá fazendo besteira. Tá no finalzinho já. E aí, outro ponto importante do empreendedor, né? A gente, às vezes, vai ouvir as piores palavras de quem a gente ama. Não no intuito de derrubar a gente, mas no intuito de não querer que a gente sofra, né? Sim. Porque minha mãe não sabia que eu ia montar o Sushi Ponta Negra, que eu ia ser bem sucedido, que ia dar certo. Meu pai não sabia, minha família não sabia. Então, às vezes, o empreendedor, isso aqui já vai um insight, né, para o empreendedor. Às vezes, eu tô montando meu negocinho ali, desisti de uma carreira, desisti de uma carreira no funcionarismo público, numa grande empresa, para montar o meu próprio negócio. E aí lá vem tua família, né? Teu marido, tua mãe, quem quer que seja. Não faz isso, não vai dar certo. Fica na tua vida tá boa. Teus planos daqui pra frente são bons, é estável, tua vida é estável, né? E aí... É o medo da ousadia, né, Djalma? Mas meu coração falava tão alto pra eu, que aquilo não era pra mim, que não foi, entendeu? E aí eu segui o meu caminho, né? E aí fiz todos os cursos do Sebrae e tal, tentei abrir um negócio, outro ali. Não que eu tenha quebrado, mas que eu trabalhava muito com meu pai. Trabalhava muito mesmo ali pelo nosso negócio, pela nossa família e tal. E a minha ideia era empreender ali, com meu pai, ali dentro, né? Só que meu pai, ele é um cara... como é que eu posso falar? Ele tem as ideias dele e eu tinha as minhas. E ele não deixava eu aplicar. Mas tudo bem também, né? E foi por conta disso que surgiu o Sushi Ponta Negra, né? Porque você queria colocar em prática as suas próprias ideias. Isso. E aí quando eu tive a ideia do Sushi Ponta Negra, que eu falei com ele, cara, eu preciso de um espacinho aqui no teu restaurante e tal. E ele me deu o maior apoio. É o que eu digo. Se ele tivesse falado não naquele dia pra mim, que eu desci lá com ele no escritório dele, falei, pai, eu tenho essa ideia de abrir um delivery de sushi aqui e eu preciso da sua ajuda. Ele, conta comigo. Ou seja, eu não podia me meter muito ali nas decisões da empresa, né? Mas quando eu precisei montar a minha, ele me deu total apoio. Então isso pra mim, aquele dia pra mim foi o dia da virada de chave. Ele já tinha te ensinado a pescar também, né? Demais, gente. Demais. Eu já sabia o que fazer, o que não fazer, já sabia tudo. Entende? E eu fazia tudo no negócio dele. Eu fazia compras, eu ia pro caixa, eu ia, sei lá, fazia comida, fazia pizza, né? Eu ia pra cozinha, eu fazia tudo. Cuidava dos colaboradores, fazia pagamento. Então eu já tinha ali o know-how de como funciona um restaurante. Você não pensou inicialmente em ficar mesmo no ramo da pizzaria? Não, nunca passou pela minha cabeça. Você queria sair mesmo daquele cenário e abrir o seu delivery de sushi? Não, na verdade eu não tinha o sonho de abrir um delivery de sushi. Meu pai contratou um colaborador pro restaurante, um cozinheiro, que o cara era sushi man. Ah, então... O destino ajudou, né? Deus ajudou, Tava tudo ali, né? Aí ele contratou esse cara. E aí um belo dia, Natal de 2011, eu cheguei pra esse cara e falei... Vamos botar um banner aqui no restaurante dizendo que a gente aceita encomendas de barca pro Natal e Ano Novo. Aí ele, bora. A gente vende, racha, beleza. Cara, foi um sucesso. Eu digo que ali a gente vendeu, era 100 barcas a R$60, foi R$6.000. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Tanto dinheiro assim? Com 20 anos, 20 e poucos anos, eu nunca tinha visto tanto dinheiro de uma vez, né? E aí deu super certo. Aí já na virada do ano eu falei pro meu pai, foi essa conversa que eu tive com ele. Cara, eu quero um espacinho aqui no teu prédio pra eu fazer o meu delivery de sushi. Que era o Japabulho. Meu pai tem o Tabulho Restaurante, Pizzabulho Pizzaria, e eu abri o Japabulho, que era o delivery de sushi. E aí foi assim que eu comecei. Ele falou, beleza. Aí eu tinha R$2.000, que eu tinha juntado dessas encomendas, né? E aí comprei uma caixa de salmão, creme cheese, mandei imprimir 1000 panfletos, fui distribuindo nos prédios dos amigos que eu conhecia, e assim surgiu o Japabulho. E foi assim. Nessa época eu fazia faculdade de Direito. Aí você já tinha mudado de faculdade? Já tinha mudado de faculdade. Direito, então, foi a tua segunda faculdade? Foi a minha segunda. Foi. Certo. Aí você montou o Japabulho, levou ali simultaneamente a faculdade de Direito, mas você não ficou com o Japabulho por muito tempo.
Não, o Japabully durou 8 meses, de janeiro a agosto. Porque em agosto inaugurou a primeira unidade do Sushi Ponta Negra. Como é que foi essa transição do Japabully pro Sushi Ponta Negra? Quando você viu que poderia ir além, Isso. poderia fazer mais. Isso. Quando eu vi que foi começando a dar certo, né? E eu sou um cara... Eu tenho um princípio que eu digo que esse princípio me trouxe até aqui para estar conversando com você hoje. Que é o princípio da educação financeira. Né? De sempre guardar dinheiro. Eu guardava no bolso de uma camisa minha, que nem cabe mais em mim essa camisa, mas eu tenho ela até hoje por nostalgia. Né? Então, assim, todo o dinheirinho que eu juntava no final do mês, que era lucro do Japabully, eu guardava. Né? E esse princípio me fez... Eu falei, nossa, eu tenho dinheiro, eu consigo pegar esse dinheirinho aqui, pegar o cartão emprestado da minha avó, da minha mãe, da minha sogra e, sei lá, abrir uma lojinha pequena física, né? Então, essa foi minha ideia, né? Então, mas voltando, mais uma dica aí pra galera, né? Que acho que tô tendo sucesso, tô tendo lucro, vou torrar tudo, vou viajar, vou comprar um carro. Mas, enfim, e aí essa transição foi o seguinte, foi começando a dar certo, eu fui começando a juntar dinheiro e eu pensei, né? Eu posso abrir uma loja física também e não ficar só no delivery. Aí abri lá no espaço do meu pai também um negócio e eu tinha um amigo que ele me deu a ideia. Vamos abrir um sushi lá na Ponta Negra? Porque na época tinham 2 mercadinhos lá. Tinha um varejão, que hoje é o Hiroyaki grandão, mas na época era bem pequititinho. E tinha um outro empório Ponta Negra. Aí tinha esse empório lá, né? E esse empório, ele era do pai de um amigo meu. Aí eu liguei pra ele, já falei, Douglas, tem um espaço aí no teu pai, é muito grande lá o terreno, deixa eu montar um negócio aí. Aí ele, cara, conversa com meu pai. Ele me passou o contato. No mesmo dia eu fui conversar com o pai dele. No mesmo dia o pai dele falou, tem essa casinha abandonada. Nossa, eu não sei se alguém daqui já foi lá, se você já teve a oportunidade de ir lá no primeiro Sushi Ponta Negra. Mas era muito simples. Era realmente uma casinha. É aquela casa que tá sempre no teu Instagram, uma foto que você mostra, que é uma casa amarelinha, assim. Realmente, ali. Isso. Era muito simples. Tava bem. Era muito simples. Precisava de uma reforma. Era o que eu tinha, né? Era o que eu tinha. E começa assim, né? Começa assim. Mas você tava empolgado, você tava animado, queria fazer? Demais, ele era o sonho da minha vida. Era o projeto da minha vida ali. Né? Tanto que eu tive que desistir de direito por conta daquilo. Que eu não conseguia mais. Eu acabei reprovando, né? Por falta. Reprovei em 3 matérias por falta. E aí, no outro período, eu já tinha que pagar um monte. Aí eu falei, não... apesar de eu me apaixonar por direito, né, eu já comentei mais antes com você, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vou continuar no direito, ou eu vou crescer meus negócios. E aí eu escolhi ficar nos meus negócios, né? Até hoje minha mãe pede pra eu voltar pra direito, mas não dá, mãe, eu já fui jubilado, infelizmente. Mas aí volta, dá pra fazer, dá pra voltar depois de um tempo, começa de novo, não tem mais paciência não, né, João, pra começar? Não tem mais. Pra recomeçar a faculdade de Direito, né? Não tem. Os negócios hoje estão com tudo, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Pois então, aí você pegou esse espaço pra você, lá na Ponta Negra. Lá na Ponta Negra, exatamente. E montou do zero. Do zero, bem simples. Mesa de plástico, sabe? A cozinha ali bem pequenininha, tudo muito pequenininho, né? Mas com um sonho grande, com um sonho de crescer. Eu conto até uma história no meu Instagram direto, e essa história tem bastante repercussão, que foi assim, acho que com 3 meses, com 6 meses de Sushi Ponta Negra, eu trabalhando todo dia, acordando muito cedo, fazendo compra, ia até o final da noite, deixando o colaborador em casa, fazendo a rota. E eu falei pra minha namorada na época, que hoje é minha esposa Ariana, falei, amor, bora viajar, bora pro Rio de Janeiro, passar 5 dias. Aí ela, bora. Aí beleza, mas e o sushi? Falei, calma, vai dar certo. Aí eu virei pra minha caixa, que era Socorro, a Sol. Tu tinhas quanto tempo de negócio? 5 meses, 4 a 5 meses. De 4 a 6 meses, eu não lembro exatamente, né? E aí eu virei pra Sol, que era a minha caixa. Sol, te amo. Ela não tá mais com a gente, mas tá trabalhando em outro lugar. E eu virei pra ela e falei, Sol, eu vou viajar, vou passar 5 dias no Rio de Janeiro e eu preciso que tu tome conta aqui de tudo. Eu vou fazer as compras, vou deixar tudo organizado já e tu toma conta. Ela, tu tá louco? Se tu for embora daqui, não vai dar certo, essa casa vai desandar. Eu falei, Socorro, presta atenção. Aí eu falei do dono da Bemol. Eu falei, tu acha que o dono da Bemol tá em todas as lojas ao mesmo tempo? Pode. Aí ela falou, não, mas olha o meu pensamento. Negócio consolidadíssimo. Mas pois é, o meu pensamento. É o pensamento de muita gente, né? Mas é isso que eu me surpreendo, porque eu... Naquela época, daquele tamanho, com uma lojinha humilde, já tava pensando em ser igual ao dono da Bemol. Entendeu? E pra mim, legal. Aí eu falei pra ela, tu acha que o dono da Bemol tá em todas? Aí ela, não. Eu falei, pois é, Socorro, daqui a 10 anos eu quero ter 10 lojas de Sushi Ponta Negra. E como é que eu vou estar indo nas 10 ao mesmo tempo? Então, te vira aí, qualquer coisa, depois eu resolvo pelo WhatsApp, pelo telefone contigo. E deu certo. E esse sonho se realizou com 4 anos. Com 4 anos, a gente abriu 10 lojas de Sushi Ponta Negra. Né? Então não demorou 10 anos, demorou 4 anos. Então, ou seja, acho que tudo tá na mentalidade. Eu gosto muito de falar de mentalidade. Tá? Tudo tá na nossa cabeça, da forma como a gente pensa nas coisas. Né? E esse meu pensamento, não sei como, mas graças a Deus ele já era um pensamento de sucesso, de abundância. Né? Que às vezes a gente vê pessoas, conversa com pessoas que têm um pensamento de escassez. Né? Por exemplo, às vezes eu vou pedir alguma... Não que seja o caso, né? Mas eu peço uma coisa do meu pai. Pai, compra aquele brinquedo pra mim, compra aquela coisa. Aí meu pai pega e fala...
Meu filho, isso não é pra gente. Meu filho, isso não é pra pessoas como a gente. Papai não tem dinheiro, papai nunca vai ter dinheiro pra comprar isso. Isso gera pensamentos de escassez na criança e a criança cresce com uma cabeça fechada, com crenças limitantes, né? Então eu, desde aquela época, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de crença, né? Então eu já pensava em ter sucesso, apesar de ser humildezinho ali, entendeu? Então isso também acho que foi um dos fatores que me ajudaram a ter sucesso. Mas em algum momento, você já à frente do Sushi Ponta Negra, que você pensou em desistir? Milhares de vezes. Você Principalmente viu que, porque, no início. beleza, você quis viajar, deixou o negócio na mão de uma pessoa que você confiava, mas com certeza não foram só rosas, né? Não. Teve um momento Até assim hoje, que você chegou a se arrepender de não ter terminado a faculdade, de você ter pensado assim, pô, eu devia ter escutado a minha mãe, devia ter escutado meu pai, não devia estar aqui, o que eu tô fazendo aqui, isso aqui não vai dar certo. Chegou esse momento que você quis jogar tudo pro alto? Então, chegou sim. Não deu voltar pra faculdade, tá? Mas porque ali já meu coração falava, tu vai ser empreendedor, tu vai ter que montar um negócio. Mas de desistir do sushi, sim. Pensei várias vezes, e graças a Deus e graças à minha esposa também. Ela não deixou desistir, ela é minha sócia até hoje, mas na época ela era bem mais atuante, né? Ela trabalhava de fato comigo ali na operação. E ela, não, a gente não vai desistir, a gente vai continuar, porque assim, era muita pressão. Eu tinha 23 anos, eu acho, né? Via meu pai ali nos negócios dele e achava que eu era capaz Eu era capaz, mas chegou alguns determinados momentos ali de muito problema, muita reclamação de cliente, muito atraso, dias assim... Como é que era isso, assim, reclamação de cliente? Então, Aquele dia desesperador. Então, cara, essa pra mim que era a maior pressão, né? Porque até hoje eu acho que o que vale no negócio é tu deixar o cliente satisfeito, pra ele recomendar, pro teu negócio ter... Não existe negócio de sucesso que não agrade cliente. Então, às vezes, tinha muita reclamação ali e era isso que mais me fazia pensar em desistir, né? Porque era complicado, era pressão. E eu sou um cara, assim, mais tranquilo, entendeu? Então, às vezes, vinha alguém reclamar comigo ali, querendo matar mesmo, sabe? E aí eu ficava meio ali sem chão. E aí eu ia dormir à noite e falava, cara, não, eu vou vender esse negócio, eu vou fechar esse negócio. Ela, não, vamos, amanhã a gente vai fazer melhor. E aí, não desisti, graças a Deus. Né? Mas pensa aí, sim, várias vezes. Porque é muito problema, gente. É muito erro, é muito problema. Até você acertar a mão... Não depende só de você, né? Não. Depende só de você querer, de você aplicar as estratégias que você aprende em uma porrada de lugar. Não, às vezes tem situações que fogem do seu controle completamente. Todo dia tem. Por exemplo, até porque você vai terceirizando responsabilidade. Você precisa delegar. Isso. E nem todo mundo tá ali com o seu espírito. Isso, exatamente. Como é que foi lidar com isso? Como é que é lidar com isso? Então, eu sou um cara que eu digo que eu delego muito bem. Eu não tenho problema em delegar. Eu sei que existe... um problema terrível. Sério? Mas enfim. Eu não sei se eu tava falando com a Lia ali antes nesse negócio de delegar, mas o empreendedor que ele não delega, ele tem um teto. Né? Ele tem um teto tanto de crescimento quanto um teto de estresse. Porque... Imagina se eu monto agora uma hamburgueria. E eu gosto de fazer... Eu sou o cara que faço o hambúrguer, eu sou o cara que vou atender o cliente, eu sou o cara que faço as compras, eu sou o cara que faço tudo. Como eu vou abrir mais 2, 3, 4 unidades fazendo tudo isso? É impossível. Então, eu só vou conseguir fazer tudo isso se eu tiver essa mentalidade. E é mentalidade também. É treinável isso. A mentalidade de delegar, de confiar nas pessoas. Ou então de entender que eu só vou crescer se eu sair da chapa. Se eu sair das compras, se eu sair das entregas, se eu sair do caixa. Né? Então, como é que é? Para mim sempre foi muito legal, porque eu falei, né? Eu contei a história das 10 unidades. Então, eu sabia que se eu ficasse só em uma unidade, aquela unidade poderia ser a melhor do mundo, mas eu só ia ficar nela. O meu teto de crescimento ali, ele ia estar aqui, ó. Então, para eu aumentar esse teto, eu precisava de mais pessoas, delegar para mais pessoas, né? Confiar, treinar as pessoas. Então, é isso que às vezes a gente não tem paciência. Eu digo, o empreendedor não tem paciência de treinar, de achar que as pessoas não vão fazer tão bem quanto a gente. Lê do engano. A gente tem que treinar as pessoas para fazerem melhor que a gente. Quando foi que você decidiu, então, passar esse teu conhecimento para outras pessoas? Outras pessoas que têm hoje essa mesma vontade que você teve lá atrás, que é de empreender, de ser dono do próprio negócio. Quando foi que isso aconteceu? Porque você poderia ter parado ali. Já montei meu negócio, estou aqui, agora vou administrar. Sim. Porque não é fácil. Sim. É o dia a dia de muito trabalho. Né? Ser empreendedor, você não para nunca. Você trabalha ali por você, mas você não para nunca. Mas quando foi que você decidiu compartilhar esse teu conhecimento? Tá, bora lá. Eu vou contar uma história breve também, rapidinho. Em 2009, a minha sogra me deu um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, conheço. Que é um livro que eu até contei essa história essa semana no meu Instagram. Napoleão Hill? Não, eu não sei quem é o autor dele, não é Napoleão Hill, não. Você vê aí pra gente, por favor. Vamos ver aqui já. Mas é uma fábula, é um livrozinho... Sim, é muito conhecido esse livro. 130 páginas.
E ele fala sobre educação financeira, princípios de educação financeira. Mas esse livro ele foi um livro que abriu a minha mente no sentido de empreender, Aí, a partir dele, eu li outros livros. Então, eu li George Samuel. Isso. É isso. Eu não lembrava. Mas, enfim, Tá, foi o livro de virada de chave. Registrando aí. O livro de virada de chave que a minha sogra me deu de aniversário, 2009, eu acho. E aí, eu li esse livro. Aí, depois li Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico dos empreendedores. Né? Inclusive, eu recomendo bastante esse livro para quem está começando a empreender. E aí, eu fiquei na minha cabeça, gente, esse conhecimento não pode ficar só na minha cabeça. As pessoas precisam saber isso, porque a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende isso em canto nenhum. E eu falei, aí peguei um amigo meu que fazia faculdade de economia, falei, Rafael, bora montar uma escola de negócios para quem tá querendo começar a empreender? Aí ele, bora. Ele sempre gostou também. É engraçado que todo mundo compra as tuas ideias, né, Djalma? Assim, teus amigos. Eu sou um bom vendedor de ideias. Né? Ai, gente. E não é cara de pau, não. Assim, porque quando eu acredito numa coisa, eu faço a pessoa imaginar que vai dar certo, né? E realmente, a maioria, graças a Deus, deu. Meus projetos deram certo. E aí eu falei pra ele, bora montar uma escola de negócios? Aí ele, bora. Aí tá, a gente começou, desenhou o projeto e tal, não sei o que, vai ser assim, assim, assado. Aí depois a gente parou e pensou assim, um belo momento a gente... Mas cara, como que a gente vai ensinar educação financeira para as pessoas, empreender, se a gente não é empreendedor e se a gente não tem dinheiro em banco? Aí frustrou nosso sonho, né? Falei, não, então cancela essa ideia aí de escola de negócio, mas beleza. Mas o sonho ficou sempre dentro de mim, fui viver minha vida. Montei Sushi Ponta Negra, cresci meus negócios e tal. Aí vem o Instagram, né? Com essa baita caixinha de perguntas. Essa expansão lá no mercado. Eu nunca tinha pensado em produzir conteúdo para Instagram, nem nada. E aí abri essa caixinha de perguntas. Logo que o Instagram lançou a caixinha de perguntas, eu abri a caixinha de perguntas, né? Faça uma pergunta aqui sobre a minha vida. Mas é muito legal, eu adoro. Eu aprendo muito com a caixinha de perguntas nos perfis assim, das pessoas que eu gosto, me amarro. Concordo. Eu também, eu me amarro. Aí tu abriu a caixinha de perguntas. Vai, pergunte alguma coisa aqui pra minha filha, pra Ayla. Postei lá. Cara, de 10 perguntas que eu recebia, 9 eram sobre negócio. Sobre Sushi Ponta Negra. Como que tu faz com os colaboradores? Como que tu faz para delegar? Como é que é o teu dia a dia no Sushi Ponta Negra? Eu falei, eita. E eu sempre gostei de ensinar, né? Eu sempre gostei de ensinar. Então aquilo foi me despertando. Coisas. Então foi recente, né? Tem dois anos. Relativamente recente. 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos no máximo. E aí foi dando certo. Aí eu fui ajudando um que vinha com feedback positivo. Eu apliquei aquilo que tu me ensinou e deu certo. Aí depois eu comecei, né, isso ficar mais intenso. Eu comecei a produzir conteúdo de fato voltado para empreendedorismo. Eu meio que migrei o meu Instagram de Djalma, pai, marido e tal, para ser o empreendedor, para ajudar as pessoas. E aí fui tendo muito feedback positivo. Abri uma mentoria para 10 alunos ali, pequenos empreendedores, e tive um feedback maravilhoso também. E aí eu fui crescendo até que eu comecei com as imersões presenciais, né, que é uma turma que é a imersão dos pequenos gigantes, que é uma turma ali para mais ou menos 50, 60 empreendedores. A gente lota uma sala aqui, um auditóriozão, e a gente passa o dia todo falando de negócios, de inovação, de finanças, de marketing, de vendas. E aí eu tô nesse projeto e eu espero crescer ainda mais, né? Chegar a patamares assim que eu imagino lá na frente lotando, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, ajudando mesmo muita gente. Porque essa missão de empreender, eu falei, não é para qualquer um, mas quem quer de fato... É possível, tendo os conhecimentos. Eu digo que se eu tivesse esse conhecimento que eu ensino hoje, há 10 anos atrás, quando eu comecei, né, eu teria evitado muito erro. De verdade, muito erro. Então, o empreendedor ele precisa errar, mas ele pode também cortar caminhos, né, de quem já errou para ele não cometer os mesmos erros. Sabe o que eu tô achando interessante nessa tua fala, Djalma? É que você, sem querer, você criou uma demanda ali, né? No seu Instagram, você tinha... uma postura que você queria falar da sua família, você queria falar do seu dia a dia, você queria falar amigos. Da sua filha, você queria, né, da sua família de um modo geral. Queria falar com os amigos. Você estava usando até aquele momento o teu Instagram como uma rede social mesmo. Mas você, sem querer, descobriu que era uma ferramenta poderosa de compartilhamento de conteúdo, que muita gente hoje usa o Instagram e deve fazer. Eu sou super a favor disso. Eu adoro essa área de você usar mesmo o Instagram para compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. E sem querer você criou essa demanda, né? E já nasceu uma ideia na tua cabeça de você já tinha aquilo com você, né? Isso, tinha o sonho. Querer compartilhar e você acordou, chegou a hora, né? As pessoas, você tá ali para entregar respostas para as dores das pessoas. E essas pessoas que estão hoje com você, pequenos gigantes, né? Sim. São os pequenos gigantes. Essas são as pessoas que têm vontade de empreender, querem empreender ou não, já são empreendedoras
e querem fazer o negócio dar certo, estão ali batendo a cabeça e precisam da ajuda do Djalma, das dicas do Djalma. Já são empreendedores. Eu falo com pequenos empreendedores, né? Apesar de muita gente, eu tenho um público no Instagram, não dos pequenos gigantes, porque os pequenos gigantes é quem entra na turma da mentoria, da imersão, do curso online que eu tenho, né? Geralmente 100% dessa galera, 95% já é empreendedor. Poucos são os que querem abrir um negócio. Mas o meu público que me acompanha no Instagram é um público grande de pessoas que querem empreender, tá? Mas os pequenos gigantes são sim pequenos empreendedores, são as pessoas que ou estão pensando em desistir, ou estão querendo crescer ali, atingir um teto de crescimento, eu não sei mais o que fazer para crescer. Quero mais dicas de gestão, quero técnicas, quero ferramentas. Então é esse que é o público dos pequenos gigantes. Né? Mas você se qualificou para isso, né? Que eu vi que você Estudo treinou muito. com o Thiago Nigro, né? Com o Brunet. Com o Thiago Brunet, com o Marcos Marques, o Bruno Perini, com, sei lá... Eu sou fã do Bruno Perini. Pois é, o Apolinário. Nossa, eu sou fã do Bruno Perini. Eu fazia parte de um mastermind, que é um grupo de empreendedores lá de São Paulo, do Marcos Marques, que é o Giants. Sim. Né? Que lá nele, assim, a gente tem um mundo de network, de conhecimento, de informações, de estratégias, de técnicas, né? Que a gente acaba trocando muita ideia. Eles são 150 empreendedores do Brasil inteiro, né? Que tem vários negócios diferentes do nosso, mas que a gente vai ali captando uma ideia, uma, outra, e acaba aplicando. Então a gente aprende muito. Então essa bagagem teórica é teórica pra gente, né? Mas para as pessoas que nos ensinaram é prática. Né? Você está me ensinando uma ferramenta, uma estratégia. Para você é prático, para mim é teórico. Então eu acabo ensinando isso para os meus alunos também, dos pequenos gigantes, passando, e acaba dando certo também para a galera, entendeu? Uma parte mais prática. O que você compartilha mesmo? Porque eu vejo que você compartilha no seu Instagram, por exemplo, dicas para o empreendedor de sucesso. O que todo empreendedor de sucesso precisa ter? Então... São várias coisas, né? Eu até compartilhei um post semana passada sobre isso. Mas o que o empreendedor de sucesso tem? A gente já falou da mentalidade, ele precisa dessa mentalidade. A mentalidade é o que você julga realmente mais importante, né? Eu acho. Sim. Eu acho que é. Essa mentalidade de não desistir. Com os erros, com os fracassos. Para mim é o mais importante a mentalidade. Mas fora isso, é entender... Eu gosto de uma também, né? A gente precisa entender que um negócio ele é formado por 4 pontas. 4 pilares. Que são os teus fornecedores, são os teus clientes... São teus colaboradores e é você, né? Então vamos lá. Colaboradores, clientes, fornecedores e você, como empreendedor. E essas 4 pontas para o negócio dar certo, essas 4 pontas precisam estar felizes. Todo mundo precisa estar feliz. Porque vamos supor, teus fornecedores estão felizes, os clientes e os colaboradores, mas você não está feliz? Você não está ganhando dinheiro? Tá todo mundo bem aqui, mas você não está, o negócio não vai dar certo. Se qualquer uma dessas pontas não estiver feliz, o negócio não vai dar certo. Pode ter certeza disso. Mas se eu pudesse escolher uma ponta para estar mais feliz, seria a ponta dos colaboradores. Seria o pilar dos colaboradores. Se você puder escolher, ter estratégias e ações para uma dessas pontas estar mais feliz desses pilares, seria o pilar dos colaboradores. Não existe cliente feliz se teus colaboradores estão tristes. Não existe fornecedor feliz se teus colaboradores estão tristes. Não existe você feliz se teus colaboradores estão tristes. Entende? Então, assim, o empreendedor ele precisa entender de pessoas. Ele precisa estudar liderança. Ele precisa disso. Né? Então, mais uma característica de um empreendedor de sucesso é essa. E isso não tem muito a ver com o financeiro, né, Djalma? Com o dinheiro. Porque há quem pense assim, pro colaborador ficar feliz, ele precisa estar ganhando muito bem. Precisa estar ganhando rios de dinheiro para ele ser um colaborador feliz. E isso, na verdade, a gente sabe que não existe. Como eu não entendi sua pergunta? O colaborador tem que estar ganhando rios de dinheiro? Isso, para ele se sentir feliz. Porque há quem fale assim, mas o colaborador num ambiente de trabalho, na empresa, ele só vai estar feliz se ele estiver ganhando muito bem, se ele estiver num cargo top. Não. E não tem muito a ver com isso. Tem mais a ver com a política dentro da empresa também. Totalmente, não tem nada a ver com dinheiro. Claro, nada a ver, eu tô sendo exagerado aqui. Mas o mínimo do mínimo é a gente pagar um salário justo. Sim. A gente pagar um pouquinho acima da média. Mas o principal é tratar bem. Né? O principal é você ter políticas de incentivo, de meritocracia, que é o que eu falo. Acho que isso é mais importante, as políticas de incentivo, né? De meritocracia, né? Porque eu tenho 2 colaboradores que eles desempenham a mesma função, só que um é nota 10 e o outro é nota 7. Então, esse nota 10, o salário dele pode ser que seja um pouquinho maior, vai ser um pouquinho maior, ele vai ganhar mais benefícios, ele vai ganhar uma folga extra no mês, ele vai ganhar um jantar com a família dele lá no Sushi Ponta Negra, ou então ele vai ganhar um vale cinema, ele vai ganhar uma caixa de chocolate, enquanto esse nota 7 não vai ganhar. Então, esse nota 7, ele vai ver o 10 ganhando tudo isso, ele tem 2 formas de pensar. Ele, ou eu vou me desenvolver para chegar nesse patamar, ou eu vou sair da empresa.
Então ele tem essas duas opções, entende? Então não tem muito a ver com dinheiro, tem a ver com realmente o que você falou, com políticas que incentivem as pessoas a serem nota 10, tá? Hoje você não tem só o Sushi Ponta Negra. Você tem também o Pão e Alho. Pão e Alho, que é uma empresa que Como o meu irmão é o Pão e fundou. Alho? É um lanche, né? Tipo, não é um hambúrguer, mas é um lanche que a gente... Um pão que a gente faz, um pão de fabricação própria. E a gente bota lá alho, pasta de alho gente, e churrasco dentro, né? Picanha, filé, coração, calabresa, linguicinha, cupim. Você poderia ter escolhido expandir mais o Sushi Ponta Negra, criar mais unidades, mas você decidiu criar um outro negócio. Abrir um outro negócio, um outro nicho, enfim. Por quê? É porque, assim, eu sou um cara muito inquieto, né? Eu sou muito inquieto, de verdade. Então, você falou ali que o empreendedor é um cara que ele tá toda hora trabalhando, ele tá toda hora... E eu acho que sim, durante um tempo. Mas, olha, eu sou um cara que eu me considero tão bom delegado, de delegar as funções das pessoas, que hoje, basicamente, eu não preciso mais fazer nada, de verdade. Eu não preciso mais fazer nada. Meu time cuida de tudo. Meu time é um time maravilhoso. Olha, time Sushi Ponta Negra pra você, eu amo você. Eu não preciso, de verdade, mais fazer praticamente nada, porque a galera cuida de tudo. Eu entro ali muito na parte estratégica, tá? Muito na como a gente vai crescer, como a gente vai reduzir custo. Aí eu tô dentro. Mas na parte operacional, eles fazem tudo. E aí eu acabo, né, pensando em outras ideias de negócio. O que eu vou fazer agora? Eu tô muito parado. O que eu vou fazer? Vou abrir um outro negócio. E aí eu dei essa ideia pro meu irmão de abrir um pão e alho, né? Que eu fico no Instagram pesquisando negócio. Eu mandei para ele um stories ano passado, em julho do ano passado. Aí eu falei, olha esse negócio aqui. Ele, legal, bora abrir. Eu falei, bora. Aí foi assim, bora abrir, bora. Aí ele abriu, a gente demorou um tempo para pegar a receita do pão, 2 meses até pegar o ponto ideal do pão, contratou um cozinheiro, e aí esse ponto do pão é o ideal. Agora vamos para pasta de alho. Aí elaboramos uma pasta de alho e abrimos um delivery também, pequenininho, lá no prédio do meu pai também. Tudo começa assim lá na nossa família. Você vai começando com delivery, depois vai expandindo. Esse é um conceito que é interessante a gente passar para quem está começando, quem não tem muito dinheiro, né? Que às vezes a gente acha que a gente precisa de rios de dinheiro para começar um negócio. Começar grande. Às vezes a gente acha que a gente precisa começar grande. Não, a gente pode começar com o que a gente tem, nas condições que a gente tem. É o que eu gosto de falar, né? Comece de onde você está, com as pessoas que você tem, nas condições que você tem. E faça o melhor que você pode com tudo isso que você tem. Né? Por mais que não seja o perfeito, o ideal, mas comece, né? Que nem você estava falando aqui, né? A gente vai evoluir esse cenário aqui, eu quero voltar aqui quando o cenário tiver, por favor. 1000 vezes melhor. Porque assim, a gente começa com o que a gente tem ali disponível e a gente vai crescendo, vai evoluindo. Então, você empreendedor, pequeno empreendedor, quem está querendo empreender, pense nisso. Não espere estar perfeito. Comece agora nas condições que você tem e faça o melhor que você pode. E é isso que a gente fez. A gente abriu o pão e alho ali, pegou um espacinho no prédio do meu pai, né? E aí fomos crescendo, né? Vendendo mais no delivery. A gente abriu uma unidade física em março desse ano, vamos abrir outra em novembro agora, uma bem grande, né? Então, é isso. Eu sou muito inquieto. Aí abri a Aura Finanças, agora uma assessoria para pequenos negócios também que não sabem como organizar o financeiro. Então eu vou fazendo essas coisas aí da minha cabeça. O feito é melhor do que o perfeito. A gente já mas não é melhor que o mal feito, tá? Sim, com certeza. E o que a gente aprende é que a gente precisa fazer, né? Eu aprendi um tempo desses que a clareza, ela traz... Que a clareza, ela vem com o movimento. Você precisa começar, você precisa se doar, você precisa fazer. E à medida que você vai fazendo, a situação vai ficando mais clara para você. Você vai percebendo a dor das pessoas, você vai percebendo o que as pessoas querem, do que as pessoas precisam. E aí você vai trabalhando em cima dessas demandas. E quando você conta a sua história, dá para perceber muito isso. Pô, eu percebi que faltava isso aqui. Isso. Eu percebi que dava para eu aproveitar esse espaço aqui. Eu percebi que esse nicho aqui estava crescendo, que as pessoas me pediam para responder de tal forma. Isso. Mas nem todo mundo, Djalma, tem esses insights que você teve, né? As histórias são muito particulares. Sim. Nem todo mundo teve esses insights. Mas hoje, para quem está te ouvindo, para quem está te assistindo, qual é o grande desafio hoje para uma pessoa que se encontra numa situação, está frustrada, está num emprego que não se adapta, mas tem um sonho de empreender, de abrir o próprio negócio? Qual é o grande desafio? Mas antes de você me falar do qual o grande desafio, qual é o primeiro passo para essa pessoa, para ela sair do lugar onde ela está e pelo menos começar? Tá, bora lá. Eu gosto de falar de 4 elementos de um bom negócio para quem está começando. Eu não sei se vou recordar dos 4 agora aqui, mas não tem problema. Só de começar a compartilhar com a gente então, já assim, vai... eu estou começando, eu quero empreender, eu estou frustrado na minha carreira. E eu quero empreender. Então, tem 4 pontos que a gente precisa observar para ver lá na frente se o nosso negócio tem capacidade de dar certo. O primeiro é pensar nele daqui a 5 anos, no meu mercado. Daqui a 5 anos, 10 anos, tá? Então, vamos lá. Eu abri um sushi. Há 10 anos atrás, eu abri um sushi.
Então, não vou dizer que eu pensei nesses 4 pontos há 10 anos atrás. Eu ensino hoje porque eu já aprendi, né? Mas eu vou abrir um sushi hoje. Então, eu analiso como é que tá o mercado, né? Pô, daqui a 10 anos, 5 anos, 10 anos, será que o sushi vai continuar crescendo? Ele tem uma história por trás que já dura mais de 20 anos, que é capaz de fazer eu ter sucesso lá na frente? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu tenho capacidade, né, de abrir eu mesmo, de fazer sushi? Não, eu não tinha. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu não tenho essa capacidade de fazer o sushi, de abrir um sushi, eu me junto com pessoas que tenham. O que eu preciso para fazer um sushi? Eu preciso de sushi man, né? Eu preciso conhecer um pouco ali do mercado. Então, eu me juntei com uma pessoa, há 10 anos atrás, que entendia de sushi. Então, primeiro ponto, eu imagino se daqui a 5, 10 anos vai ser um negócio que vai continuar crescendo. Segundo ponto, certo. Eu me junto com pessoas, ou eu tenho essa capacidade, ou eu me junto com pessoas que tenham capacidade de me ajudar, tá? Terceiro ponto, bora ver aqui se eu lembro. Terceiro ponto é... Não lembro o terceiro. Então vamos pro quarto. O quarto é fazer tudo isso de uma forma lucrativa. Sim. Entendeu? Porque às vezes não adianta nada. Eu faço o que eu amo, eu me junto com pessoas. Acesso ao público-alvo. Pronto. Né? Eu sei quem vai ser o público-alvo, eu tenho acesso a essas pessoas, né? Beleza. Definir teu público-alvo, né? Então, porque o público-alvo, eu acho que ele é um negócio meio chato para quem tá começando. Né? A pessoa não sabe para quem vai. Mas ela precisa ter uma ideia. Eu vou vender mais para mulher, eu vou vender mais para homem de 20 a 30 anos. Como que eu vou me comunicar com essas pessoas? Isso é legal. Mas porque eu vou definir um público-alvo aqui gigante, um formulário, um planejamento. Para quem tá começando, isso aí eu não sei se vale a pena. Mas eu imaginar um público-alvo e saber se eu tenho acesso àquela classe social, às mulheres, aos homens, às crianças, sei lá, aos médicos. Vou montar um produto para médicos aqui. Eu tenho acesso aos médicos? Não tenho. Poxa, vai ser mais difícil para mim. E o último ponto é fazer tudo isso de uma forma lucrativa, né? Fazer um planejamento ali. Será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? Porque às vezes a gente tem os 3 pontos, mas se eu não conseguir ganhar dinheiro com isso, não vai adiantar nada. Minha frustração vai ser maior, porque eu vou largar meu emprego por um sonho que eu tive de empreender e aí vai ser difícil. Eu tenho o caso de uma aluna, não sei nem se ela vai assistir isso aqui, né? Que aconteceu isso, né? Ela é personal trainer e aí ela pegou e montou uma empresa, ajudei, dei mentoria para ela, né? Ela montou uma empresa de uma gelateria. E aí não durou 6 meses, fez um baita do investimento, tipo 300 mil reais. É um erro fazer um baita do investimento no início, é melhor começar pequeno, assim, só te interrompendo. É bem melhor começar pequeno, 1000 vezes. Mas ela tava com esse sonho. Eu nem sabia que ela ia investir esses 300 mil, né? Mas ela investiu muita grana. Durou 6 meses aí já tá vendendo. Já vendeu tudo. Não sei se vendeu, mas já tá vendendo. Fechou a empresa e já tá vendendo. Mas graças a Deus ela era personal. Ela voltou, conseguiu os alunos dela de volta e tal. Ou seja, não ficou ali sem emprego. Entendeu? Mas enfim, talvez ela não tenha analisado esses 4 pontos. Entendeu? Eu dei uma mentoria individual para ela. Não é consultoria. Porque o que eu faço a mentoria não é consultoria. A consultoria eu imerjo. Eu fico imerso no negócio lá, né? Daquela pessoa e tal. E eu não dou consultoria, eu dou mentoria. Porque a consultoria, ela te requer muito tempo e você ficar exclusivo para aquele negócio, para aquela pessoa. E eu gosto de falar de forma mais abrangente, atingir mais pessoas, né? E com consultoria eu não consigo. Então eu prefiro fazer mentorias. Né? Eu junto várias pessoas numa sala, numa live, numa reunião no Zoom e vou dando mentorias ali. O fato de você começar pequeno parece mais interessante, Djalma, porque por 2 razões, né, ao meu ver, né, essa é a minha opinião. Você tem a oportunidade, você consegue errar e você consegue consertar ali naquele momento, você tem pequenos erros ali do tamanho do teu negócio. E você vai aprendendo e vai crescendo cada vez mais um degrauzinho, vai subindo um degrauzinho. E também pela oportunidade de você não investir tanto no início. Isso. E ter um retorno... Isso. mais substancial, né, digamos assim. Porque quando você investe muito de cara, você pode até ter o dinheiro, você tem lá um dinheiro no caixa e tudo mais, vai ter o capital de giro, mas quando você investe muito de cara, e se aquilo de cara não te der lucro? Exato. Você já investiu tudo que você tinha. Exato, você não era consegue, o dinheiro da sua vida. Você não consegue sobreviver. Exato. Esse é um dos grandes erros de quem vai pro empreendedorismo, né? Vários. De várias pessoas, achar que por ter dinheiro vai conseguir fazer um negócio de sucesso. Não é bem assim. É o exemplo que eu dei agora do Pão e Alho, né? Que a gente abriu. Eu poderia ter investido numa mega loja, que nem a gente tá fazendo agora. A gente vai investir numa mega loja, né? Mas depois de 1 ano e meio, vendo que o negócio dá certo, tem potencial. Poderia ter investido lá no começo? Poderia. Ter investido, sei lá, uma grana alta? Poderia. Mas eu não fiz. Falei, não. Vamos começar com delivery pequenininho, com 3, 4 colaboradores aqui e vamos ver se vai... Vamos fazer de tudo para dar certo e vamos ver se o negócio tem potencial. E teve potencial. Porque antes do Pão e Alho, eu tinha outro negócio que quebrou, que era o Camarões Ponta Negra. Né? A gente montou um delivery só de camarões, só de prato de camarões. E não deu certo. E aí a gente fechou.
Só que assim, investimento mínimo, operação pequena, entendeu? Então assim, Mas foi o público-alvo? Você consegue hoje identificar onde vocês erraram? Então... Ou foi estratégia? Ou o camarão não tinha tanto apelo, assim, de tanto público? Exato. A comida era boa, tinha ótimos feedbacks, mas assim, não tinha muita demanda pro que a gente queria. Se a gente quisesse continuar com aquele negócio ali ganhando um pouquinho, a gente ia conseguir, mas eu quero crescer. Não se sustentava. Eu quero crescer. Não, até dava, mas eu quero crescer. Eu já tenho Sushi Ponta Negra. Então, pra montar um negócio, tipo, bem menor que o Sushi Ponta Negra, só pra ficar ali, eu preferi não. Eu quero um negócio com potencial. E o pão e alho, baita potencial. Então... Pra quem não tem uma grana toda pra investir no negócio próprio, de cara, vale a pena hoje você começar na internet? 100%. Fazendo o teu Instagram ali, do teu Instagram a tua loja, 100%. Trabalhando com e-commerce, vale a pena? Não digo que seja mais fácil. Não é mais fácil, porque precisa estudar muito, barato. viu? Precisa estudar muito. Hoje a gente tem, até para alinhar as expectativas aqui, né, com a galera, porque hoje qualquer pessoa pode abrir um Instagram, qualquer pessoa pode oferecer um produto, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na internet. Mas a gente precisa estudar muito para fazer as estratégias certas, porque senão a gente vai se frustrar, a gente vai quebrar a cara. É que nem eu disse mais cedo, eu posso ter até um ótimo produto com potencial de crescimento, com diferencial, mas se eu não tiver as estratégias certas do marketing digital, provavelmente eu não vou conseguir evoluir o meu negócio. Então, por essa facilidade, a gente chama isso de barreira de entrada baixa, né? A gente tem uma barreira de entrada baixa para abrir um negócio digital, mas a barreira de sucesso é muito alta. Para você ter sucesso, o muro é muito alto. Você precisa escalar esse muro e passar para o outro lado. Mas para você escalar e chegar no topo desse muro, é muito estudo, é muita aplicação, é muito teste, é muito erro, é muito aprendizado. E olha que o esforço não significa que você vai ter sucesso, né? Com certeza. Como a gente estava falando antes da gente começar a gravar. Se esforçar muito não significa que você vai ter sucesso, né? Que você vai ganhar dinheiro. Nem um pouco. Porque também não adianta se esforçar muito ali batendo numa porta que nunca vai abrir para você. Senão o burro seria o animal mais rico do reino animal, né? Eu tô lendo um livro e eu li algo esse fim de semana parecido com isso que você tá trazendo aqui pra gente. O nome do livro é E se você fosse uma marca? Essa necessidade que hoje a gente precisa ter de enxergar, de nos enxergar como marca pessoal, né? Como nós somos a nossa própria marca, né? Sim. E a gente precisa vender isso para as pessoas. E as pessoas precisam se conectar com a gente, precisam se identificar com a gente e futuramente para nos contratar precisa, né, identificar essa marca, né, da gente. E esse livro fala algo muito interessante. Não adianta você ter o melhor produto, não adianta você prestar o melhor serviço se você não se vende, se você não sabe se vender. Há uma infinidade de bons produtos que estão ali na prateleira e há inúmeros serviços que as pessoas não conhecem, não conseguem ter acesso, porque elas não sabem se vender, porque as pessoas não entendem o conceito de que elas são uma marca. Exato. Isso realmente acontece, Djalma, das pessoas... Cara, tu pode ter o melhor pão de alho da vida, mas se você não sabe, se você não aprender a vender esse pão... Souber mostrar, souber divulgar, não vai vender. Então, além de você saber empreender, você aprender ali o teu know-how do empreendedorismo, você também precisa... saber se vender. Vender. Ponto-chave. Eu sou sócio de um outro negócio. Vou fazer propaganda aqui. É o John Sushi Man. Não sei se vocês conhecem. Né? Ele era meu colaborador o melhor sushi man do Amazonas disparado, talvez se não do norte e nordeste do Brasil. Ele é o único sushi man do Amazonas ou do norte que tem a chancela do consulado do Japão, né, para ser sushi man de fato, tá? Então ele é muito bom e ele acabou, na pandemia ele saiu, abriu um deliveryzinho para ele, deu muito certo, ele abriu o John Sushi Man, que é o nome dele. Né, um negócio que ele faz encomendas, ele faz eventos. Eu tenho um evento na minha casa, 10, 15 pessoas, quero contratar um sushi man para fazer aqui uma mesa pra gente, ele faz. Né, e tem muito potencial, e tanto que eu acabei entrando de sócio do negócio dele. E a gente discute muito isso. Essa semana agora, semana passada eu tava discutindo com ele. Ele falou, mano, eu tenho esse problema que eu não sei me vender. Eu não tenho, ele fala, não é a cara de pau que ele fala, é uma malícia, ele fala assim, malandragem. Né? Ele fala malandragem. Eu não tenho essa malandragem. Falei, mano, a gente vai ter que desenvolver essa malandragem, de tu aparecer, de tu mostrar tua cara, de tu vender teu produto, teu peixe, né? Então, assim, ele ainda tá nessa fase. Mas é isso que eu falo, né? Você fez uma pergunta que eu tenho um exemplo real, que eu sou sócio de um negócio que ele não tem essa malandragem. O nome
o nome da marca é o nome dele. Então ele precisa aparecer mais. Ele precisa de ter a cara de pau mesmo, de aparecer, de se vender. A partir do momento que ele virar essa chave nele, o negócio vai triplicar, quadruplicar de tamanho. Eu tenho certeza absoluta disso. Né? Já cresceu bastante. Né? Antes era só ele de Sushi Man. Agora já tem outros 2, 3 Sushi Mans e tal. Então a gente vai conseguindo dar essa engrenada nele aí. Né? Agora, como é que é saber se vender, Djalma? Como é que é? Porque isso tem todo o mercado. Isso tem todas as profissões. Na minha área tem. No jornalismo tem, na comunicação tem. Você acha que não tem inúmeros apresentadores? Sim. Inúmeros repórteres, inúmeros jornalistas? Como é que essas pessoas se destacam? Tem que ser bom? Tem que ser bom. Mas também precisa saber se vender. Como é que é saber se vender? Olha... Eu não sei se eu vou É usar um Instagram, é trazer um bom storytelling, né? Fazer aquelas... contar a sua própria história, se valorizar no mercado de trabalho. A gente poderia gravar um podcast só sobre isso, né? Pronto, já fica a ideia. Já vamos gravar um podcast. Mas na tua opinião, a tua opinião, você como um cara do empreendedorismo... É muito legal. Uma mente que está por trás de vários negócios. É muito legal tu tocar nesses pontos, porque são pontos que todos eu tenho ou exemplos reais para falar, ou discussões, né? E eu tava falando com a minha esposa há uns 6 meses atrás, ela é veterinária, né? E ela tava discutindo alguma coisa sobre isso, né? De duas médicas, de médica, tá falando de dermatologista. Tem uma dermatologista que é a melhor que eu conheço, a minha dermatologista é a melhor, e tem outra ali que nem é tão boa assim, mas tá ganhando muito dinheiro. Por que tem essa aqui... muita gente assim. Por que ela não é tão boa, mas tá ganhando muito... Não é que ela não seja tão boa, é que ela não tem tantas especializações quanto a outra lá, né? Mas ela tá se aparecendo, ela tá todo dia no Instagram ensinando alguma coisa, dando 3 dicas para te passar protetor solar, qual é o botox que tu deve aplicar, o que tu tem que fazer para alopecia. Então ela tá fazendo isso, né? Essa que tá ganhando muito dinheiro. Apesar dela não ter tantas especificações, ela tá sabendo se vender. E a agenda dela tá lotada. Tá ganhando muito dinheiro. Enquanto a outra tem lugar na agenda e é a bambambam. É cheia de certificado, é cheia de formação, é cheia de mestrado, de curso e tal. Mas essa aqui, que acabou de se formar, que tá se vendendo no Instagram, tá ganhando rios de dinheiro. Enquanto essa que tá ganhando bem, mas não tá ganhando tanto. Entendeu? Aí quando a gente vai procurar saber, a pessoa tem... eu tenho vergonha. Eu não gosto de me expor. Tudo bem, mas... eu não gosto de... Aí vai ter que... né? É um risco que você tá correndo de não aproveitar essa onda que o Instagram tá dando. O Instagram, TikTok também. Cara, não tem como negar. Esse é inovação tecnológica pura, gente. É um mercado de trabalho que está chamando mesmo as pessoas, para as pessoas... E é até mais fácil, sabia, Djalma? Imagina como é que não era o mundo do empreendedorismo há 15 anos. As estratégias eram outras. Exatamente. E hoje as pessoas precisam se preparar para estarem no mercado digital, né? No meio digital. Elas precisam se qualificar para isso também. Concordo 100%. Hoje, se você tem um negócio que vende para o público, né? Para o público que a gente chama de B2C, né? Sem querer usar termos aqui, mas B2C é Business to Consumer. É o que eu vendo para o consumidor final. Na Aura, eu vendo para empresas, mas no Sushi eu vendo para o consumidor final, para pessoas. Então, se eu tenho um negócio que vendo para o consumidor final, que eu atinjo uma grande massa e eu não estou no digital, gente... Não adianta. Não adianta nada, eu estou morto. É o Bill Gates que eu acho que fala isso. Se você tem um negócio e não está no digital, seu negócio... tá morto já. Já começou... Você não existe. Você não existe, exatamente. Então, mas a gente tem que aproveitar, né? É o que eu gosto de falar. A gente tem que estudar, a gente. Empreendedor, tava falando com a Lia ali no começo, né? Não existe faculdade para empreendedor. Não tem. Qual é a faculdade que o empreendedor vai fazer? Faculdade de empreendedorismo. Não existe. Então, o que o empreendedor tem que fazer? Qual o desafio para o empreendedor, como profissão, assim, como escolha de carreira? É estudar. Várias coisas. Toda empresa tem 5 pilares. Pessoas, processos, produto, finanças e marketing. Então, o que eu vou estudar, Djalma? Vou estudar esses 5. Vou estudar mesmo, vou atrás. Eu estudei muito o modelo de negócio do McDonald's quando eu estava começando, do Shining Box, ia para palestra com Robson Shiba há 5, 6 anos atrás. Robson Shiba é o fundador do Shining Box. Sim. Né? Então, eu estava nesse meio, eu estava estudando, eu estava aprendendo na prática, com livros, etc. Então, às vezes o empreendedor monta um negócio, o negócio está dando certo e aí ele, eu sou bonzão. Né? E aí não evolui. Não evolui. Foi o que aconteceu comigo. Eu abri o Sushi humilde, pequeno, já tinham outros, vários muito grandes aí, mas a galera não se atualizou, não renovou. E aí eu fui aprendendo, fui estudando, fui executando. Então, quando eu sabia 2 e eles sabiam 7, eles continuaram nos 7. Mas eu fui passando, eu fui para 5, eu fui para 6, eu fui para 7, eu fui para 8, eu fui para 9. Não que hoje eu seja 10, assim, mas eu tô querendo falar num ciclo de evolução. Então, você, meu empreendedor, minha empreendedora, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar muito pra gente ter sucesso. Não é pouco, não. Tá? Porque a Nay falou aqui do trabalho duro, né? Que tem gente que acha que trabalhar duro, trabalhar suado, suar a camisa todo dia vai fazer a gente chegar no sucesso. Eu concordo,
mas o trabalho duro, sem o trabalho inteligente... Exato. Sem o trabalho inteligente, né? Sem a gestão de fato, não vai levar a gente a lugar nenhum. Então a gente precisa unir o trabalho duro com o trabalho inteligente. O trabalho inteligente vem através de conhecimento, né? De estudo. Perfeito. Djalma, quero muito agradecer a tua participação hoje. Maravilha. Aqui no Me Conta Podcast. Por favor, já se sinta convidado para os próximos, quando quiser compartilhar alguma iniciativa. Muito obrigado. Você sempre será bem-vindo aqui nesse espaço. Eu agradeço muito por ter aceitado aí o meu convite. Há alguma consideração final que você queira deixar para o nosso público, para quem está em casa te assistindo agora, para quem está te ouvindo no carro e, putz, esse cara me ajudou aqui com essa luz? Fica à vontade. Deixa eu ver. A gente falou que empreender não é para todo mundo, né? E eu gosto de falar também que, apesar de não ser para todo mundo, não é difícil. Não é fácil, mas não é difícil. Isso também não é difícil. Tudo é difícil, Parece né? uma ambiguidade, assim, né? Falar isso, mas não é, gente. Basta a gente ter força de vontade, basta a gente correr atrás. E eu acho que essa mensagem que eu deixei antes aqui, eu acho que ela vale muito, que é o estudo. É o estudo. Quando a gente foca numa coisa, a gente tem que estudar muito sobre ela, a gente tem que executar muito para poder dar certo. E foi o que eu fiz, né? Eu tive que abdicar da minha faculdade. Eu queria continuar direito? Eu queria, mas eu tive que fazer escolhas. Então eu preferi estudar o empreendedorismo, marketing, finanças ali, que era o que eu precisava no momento, porque eu estava focado. Eu já sabia o que eu queria. Meu coração falava mais alto para empreender, para ter meu próprio negócio, né? E não para ser advogado, juiz, etc. Qualquer coisa dessa, apesar de na época ali ter sido a minha vontade. Aí eu tive que abdicar, né? Então eu foquei Sushi Ponta Negra. E todo o meu esforço foi ali voltado para o Sushi Ponta Negra. Trabalho duro e trabalho inteligente. Então, eu estudei bastante. Então, acho que essa mensagem aí que eu deixei no final, acho que é o que está valendo. Estude bastante, né? E vai dar certo, né? A gente tem a história do seu pai aí que você falou, que apesar de ter quebrado várias vezes, deu certo porque ele focou, ele não desistiu. Tá bom? Perfeito. Então, é isso. Perfeito. Onde é que as pessoas te encontram hoje? Quem quiser ter acesso a você, ao teu conhecimento, à tua consultoria, à tua mentoria, onde é que elas te encontram? No Instagram. Hoje só no TikTok eu tenho ali, eu posto alguma coisinha ali, mas ainda não tô tão ativo. Mas no TikTok, Dá o teu Instagram. No Instagram, @Djalma Neto, tudo junto. Djalma, DJALMANETO, Djalma Neto. Arrasou. Obrigado mais uma vez, Djalma. Foi uma honra, foi um prazer estar aqui. Imagina, a honra toda nossa. Eu conversei então, minha gente, com Djalma Pinheiro, fundador da maior rede de temaquerias do Norte e Nordeste, que é o Sushi Ponta Negra. Djalma também é mentor de pequenos empreendedores no projeto Pequenos Gigantes, fundador da Aura Finanças, assessoria financeira para pequenos negócios e também sócio no Pão e Alho. É isso aí. Você encontra, então, esse podcast nas principais plataformas de áudio, também no canal do Portal A Crítica no YouTube. Já vai lá, já faz a sua inscrição, já ativa as notificações. Eu sempre quis falar isso. E agora tô falando pra caramba. Muito obrigada pela sua companhia, minha gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Beijão, galera.